Juízes 11, do versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Amém, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, Deus. Nós desejamos ouvir a tua voz. Nós não queremos ouvir palavras de homem, nós não queremos ouvir apenas bons ensinamentos, Deus, mas nós queremos receber a revelação da tua palavra, que move as nossas vidas, que transforma as nossas vidas, que nos leva a tomarmos atitudes, nos leva a mudanças, Deus. Nós queremos crescer no Senhor, nós queremos avançar, nós queremos conhecer melhor do teu coração. Por isso nós abrimos os nossos ouvidos nessa noite, nós abrimos a porta do nosso coração nesta noite. Unja a minha vida, Espírito Santo de Deus, na minha boca, para que eu seja um profeta do Senhor nessa noite, neste lugar. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém. Aqui no capítulo 11 de Juízes começa falando sobre um rapaz, sobre um homem, e o nome dele era Jefté. E logo no começo a Bíblia já o define como homem valente. Mas logo depois que a Bíblia diz isso sobre Jefté, que ele era um homem valente, diz assim: porém, filho de uma prostituta. Gileade, o pai de Jefté, era casado, mas ele tem relação fora do casamento, ele tem relação com uma prostituta. E a Bíblia conta que essa prostituta engravida, ela fica grávida e ela dá à luz. E o filho desta prostituta é Jefté. Um fruto, uma vida gerada em pecado. Aquela criança não escolheu a sua mãe. Aquela criança não falou: puxa, eu gostaria que a minha mãe fosse uma prostituta. Aquela criança provavelmente foi uma criança que veio de uma forma não desejada. Aquela criança veio de uma forma que os pais não se alegraram quando ficaram sabendo da gravidez. Talvez ali no ventre da mãe já sendo rejeitada. Talvez a mãe com aquele sentimento de: por que isso foi me acontecer? Eu não queria este filho, eu não desejava esta criança. E do outro lado, com certeza, Gileade, porque ele era casado, a Bíblia conta que ele tinha outros filhos, então não era algo bom para a vida dele. Então um filho que nasce debaixo de pecado, debaixo de algo que não é de Deus, debaixo de desobediência. Mas que culpa tinha aquele garoto? Que culpa tinha aquele menino? Na verdade, a culpa não foi dele, porém, ele colheu consequências em sua vida de coisas que ele não plantou. A Bíblia fala que ele foi rejeitado. A Bíblia fala que os irmãos dele mandaram ele embora. Mas me chamou muito a atenção quando a Bíblia diz que ele era homem valente. Ele era homem valente. E me chama a atenção, sabe por quê? Me chama a atenção porque ele tinha tudo para dar errado. Ele tinha tudo para não dar certo. Ele tinha tudo para não ser um homem valente. Ele tinha tudo para ser um nada, um zero à esquerda. Ele tinha tudo para as pessoas olharem para ele com dó e com pena, dizendo assim: olha lá o filho da prostituta, olha lá aquele que os pais não desejaram, olha, aquele lá não vai ser nada da vida. Porém a Bíblia começa falando de Jefté, que ele era homem valente. E aqui já existe uma grande lição para as nossas vidas, sabe por quê?
Muitas vezes o nosso passado, muitas vezes as coisas que aconteceram lá atrás nas nossas vidas vão tentar sufocar o nosso presente e vão tentar sufocar o nosso futuro. Talvez você está sentado no banco dessa igreja e você seja um Jefté. Talvez você não foi desejado, talvez o seu passado não foi bom, talvez o lugar onde você nasceu foi um lugar de tristeza, um lugar de desgraça, um lugar de pecado, não foi um lugar saudável, você tinha tudo para dar errado e o diabo berra no seu ouvido dizendo: olha, o seu presente é impossível ser bom, é impossível Deus fazer alguma coisa na sua vida, é impossível você ter esperança de um bom futuro, porque olha da onde você surgiu, olha a história e a vida dos seus pais, olha a história da sua família, olha o contexto todo, impossível dar em alguma coisa. Mas a Bíblia começa dizendo, a Bíblia não foca, ela não foca no pecado do pai, no pecado da mãe, ela foca no garoto, naquilo que os homens não conseguiam ver, mas Deus conseguia ver. Talvez as pessoas olhavam para Jefté e pensavam: lá vem o filho da prostituta, porém os olhos de Deus viam um homem valente. As pessoas diziam: olha lá, o fracassado está chegando, porém Deus lá de cima dizia: olha o homem valente. E talvez as pessoas digam isso a seu respeito: olha lá aquele que vem, aquele que o passado é destruído, aquele que a família é quebrada e que Deus não tem nada bom a respeito dessa pessoa. Mas Deus olha para você com olhos diferentes. Ele diz: olha lá o meu servo, olha lá o meu filho, olha lá a minha filha, e eu vou fazer na vida dele aquilo que eu quero, que eu tenho para fazer, independente do passado, independente do histórico familiar, independente do pecado, dos erros. O passado ficou para trás. No mesmo momento que nós aceitamos a Cristo no nosso coração, o sangue do Cordeiro nos lava, o sangue do Cordeiro nos faz novo, limpos, um novo começo, nova esperança. Agora Deus nos olha de forma diferente. Ele não está focado nos erros do passado, Ele está olhando para você nessa noite e enxergando um homem valente. Um homem valente. Mas o que acontece? Jefté é rejeitado pelos seus irmãos. Ele perde o direito da herança. Ele estava contando com aquilo. Provavelmente: eu sou filho de Gileade, eu tenho uma herança, o mesmo direito que os meus irmãos têm, eu tenho também. Ele era filho de Gileade. Porém a Bíblia conta que os irmãos de Jefté, os meio-irmãos de Jefté, o expulsam, não aceitam ele ali. Eles falam: olha, você não tem direito na herança do nosso pai, você não tem direito a nada aqui, pega as suas coisas e vai embora. E é isso o que acontece com Jefté. Ele pega as coisas dele e ele vai embora para um lugar chamado Tobi, mais ou menos a 25 quilômetros do lugar onde a sua família morava. 25 quilômetros de Jumentinho não é tão perto como nos dias de hoje, que para nós 25 quilômetros, quem tem carro faz um pouco mais rapidamente, mas 25 quilômetros num lugar talvez que você não tem conhecimento, não conhece, e ainda em cima de um jumentinho, talvez até andando, nem de jumentinho foi, não era um lugar tão perto assim. Lá em Juízes, no capítulo 11, no versículo 4, diz assim: passado algum tempo. Nada melhor do que o tempo de Deus nas nossas vidas para trazer as verdades escondidas. Nada melhor do que o tempo de Deus nas nossas vidas para mostrar para nós e para todas as pessoas que Deus nos escolheu, e aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, Ele vai fazer, independente daquilo que tentaram nos fazer, independente do mal que tentaram plantar nas nossas vidas, independente das flechas que atacaram tentando nos destruir. Nada melhor do que o tempo. Davi, um garoto que estava lá cuidando das ovelhinhas do seu pai, talvez insignificante, talvez ali o último dos irmãos, talvez o menos importante. Mas passou um tempo se passou aonde ele estava ali cuidando, sendo fiel das ovelhinhas do papai. Um tempo passou, o tempo de Deus passou. Chegou a hora de Deus olhar e falar assim: chegou o momento onde eu vou ungir a sua vida. Moisés fugido, matou um egípcio, fugido, foi embora. Mas depois de um tempo ele ficou lá 40 anos esquecido, ninguém lembrava
lembrava mais dele, ele já não tinha mais contato com as pessoas lá no Egito. Ele era para ser o filho de Faraó, mas agora fugido. Mas passou um tempo, o tempo de Deus na vida dele. De repente Deus aparece para ele queimando em uma sarça. Chegou o tempo, chegou a palavra de Deus, chegou o momento que Deus determinou para uma mudança. E assim é nas nossas vidas também. Aconteceu isso. A minha família foi assim. Lá em casa a desgraça foi assim. Mas passou um tempo, Jag. Já deu o tempo, eu fui fiel. Alguns anos se passaram e Deus vai começar a fazer aquilo, o que Ele tem para fazer na sua vida. As ironias da vida, as viravoltas que a vida muitas vezes dá. Eu gostaria de voltar um pouquinho na história com vocês, para a gente entender melhor o que estava acontecendo. Lá no capítulo 10 de Juízes, um pouquinho antes do que eu li com vocês, eu quero ler com vocês agora dos versículos 6 até o 14, que diz assim: Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, entregou-os na mão dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: Quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus e os sidônios e os amalequitas e os maonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Então é o seguinte, aquele povo naquela época estava sofrendo, sendo oprimido pelos inimigos. E aqui nós lemos, não preciso repetir, mas eles por causa da desobediência, e sempre é assim, queridos, nós já falamos isso inúmeras vezes, que a desobediência a Deus traz problemas, traz choro, traz lágrimas, traz confusão para as nossas vidas. E aquele povo, é isso que estava acontecendo com eles estavam no meio de uma confusão, eles abandonaram a Deus, deixaram de servir a Deus, e a Bíblia conta que eles adoravam a Baalins. E aí está uma confusão, e é neste contexto que está ali Jefté, neste contexto que tudo ali está acontecendo. E aí no capítulo 10, no versículo 18, um pouquinho depois, diz assim: Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, os importantes, disseram uns aos outros: Quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade? Então agora eles se reúnem, os príncipes, os importantes daquela época, se reúnem e falam assim: puxa, precisamos encontrar uma pessoa que seja hábil, que esteja habilitada, que seja treinada para nos ajudar, para ser o cabeça, para ser o responsável, para que a gente saia dessa situação, para que Deus possa fazer algo em nosso meio, para que a gente pare de ser oprimido, para que os exércitos inimigos parem de nos destruir e nos assolar. E aí lá em Juízes, no capítulo 11, no versículo 4, eu vou ler com vocês até o 11, agora diz assim: Tudo isso estava acontecendo, Jefté já havia sido mandado embora pelos seus irmãos, ele já tinha pego sua malinha, sua trouxinha e ido para Tob. E aí no versículo 4 começa dizendo assim: Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar
Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estás em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, vem pois conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Versículo 9: então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui. O rejeitado, o filho da prostituta, aquele que havia sido mandado embora, aquele que ninguém queria saber dele, agora mandam buscar dizendo: olha, nós queremos que você seja o nosso chefe. Mas você pode imaginar os questionamentos na cabeça daquele povo. Você pode imaginar os generais ali dizendo assim: puxa, mas não existe um homem bem treinado aqui em nosso meio, vamos escolher um homem bem treinado aqui. Talvez alguns viravam e diziam assim: não, precisa ser o filho da prostituta. Talvez alguns viravam e diziam assim: mas ele está a 25 quilômetros, tem alguns que estão mais perto de nós. Não, mas dessa vez nós vamos precisar ir até Tobi, viajar 25 quilômetros, porque tem um homem lá que Deus derramou algo sobre a vida dele. A Bíblia diz que ele é homem valente, nós precisamos dele. Não existe homem em nosso meio igual aquele homem. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus deposita em você dons, Deus coloca em você habilidades, Deus coloca em você algumas coisas que as pessoas vão precisar. Elas não têm o que você tem, o mundo não tem o que você tem. Você não precisa correr atrás da bênção de Deus. Jefté não precisou correr atrás da bênção de Deus. Ele estava a 25 quilômetros de distância, e a bênção saiu correndo e alcançou ele lá em Tobi. A bênção vai chegar na sua vida, Deus vai alcançar aonde você estiver. As pessoas talvez estão tentando dizer assim: não, mas ela não é a pessoa certa para estar nessa posição. Não, mas existe outra pessoa que pode estar no lugar dele. Tem alguém mais inteligente, tem alguém que é melhor que ele. Mas Deus, quando dá uma ordem e diz: não é ele, pode ir buscar. Ninguém acreditou, é o filho da prostituta, ninguém deu valor, mas agora é a vez dele. Por isso que a Bíblia fala sobre não andeis ansiosos por coisa alguma, porque a bênção de Deus, o favor de Deus, ele alcança as nossas vidas no lugar onde nós estamos. Não importa onde seja, pode ser distante, Gui, mas eu estou no campo. Deus vai até o campo te buscar. Mas Gui, eu estou na parte pobre da cidade, onde não tem. Deus vai lá no seu barraquinho te buscar. Quando uma palavra de Deus, quando Deus libera uma palavra a nosso respeito, tem que acontecer. Os anciãos, as pessoas importantes, os príncipes têm que reconhecer que não existe outro homem para esta posição. Não tem jeito, não vai dar certo. Nós vamos ter que viajar, nós vamos ter que ir a Tobi, nós vamos ter que ir lá buscar aquele homem. Não tem, é isso mesmo, isso gente, é loucura. O filho da prostituta, o rejeitado, não vai ter jeito. Nós vamos ter que buscar. Deus vai buscar a sua vida onde você estiver. Porém, no versículo 7 diz assim: porém Jefté disse aos anciãos de Gileade, eles estão tendo um diálogo: porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Jefté está sem entender o que está acontecendo. Não foram vocês que me mandaram embora? Não foram vocês que disseram para mim que eu não valia nada?
Não foram vocês que disseram: olha, você não tem herança alguma aqui, pega suas coisas, vai embora, some daqui, nós não queremos te ver mais. Não foi isso. Por que vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isto mesmo tornamos a ti. Então aqui existe uma situação. Eles vão até Jefté porque eles estão em aperto. Então existe uma situação difícil aqui que precisa ser resolvida, e eles encontram a solução em Jefté, naquele homem que estava distante. E aqui, queridos, eu encontro um segredo também para as nossas vidas. Que Deus, Ele vai nos levar aonde, Ele apenas vai nos levar nos lugares aonde nós estivermos prontos para sermos usados por Ele. Deus, Ele abre muitas portas, Deus, Ele derrama o favor dEle sobre as nossas vidas, mas Deus só abriu aquela porta, aqueles homens só foram buscar Jefté, porque ele estava preparado. A Bíblia diz: homem valente. Ele era homem valente, ele desenvolveu, talvez ele treinou, não sei, talvez ele guerreou muito, mas a Bíblia, Deus encontra em Jefté a solução para um problema. Talvez, querido, Deus quer usar a sua vida, talvez Deus quer te colocar em alguns lugares, mas você não se prepara, você não está pronto para a oportunidade de Deus na sua vida. Talvez algumas coisas estão acontecendo e você seja a solução de Deus para aquele problema. Talvez seja o momento onde Deus quer promover a sua vida, mas você fica murmurando, você está sentado reclamando. Talvez você, Jefté, está lá distante, dizendo: eu fui rejeitado, ninguém me aceitou, agora eu vou viver essa vidinha medíocre, arrumando desculpas atrás de desculpas. Deixa eu te dizer, você não tem desculpa. Não interessa o que te aconteceu, não interessa o que fizeram para você, não me interessa de onde você veio. O que me interessa é que você e eu, nós somos filhos do Rei dos Reis. Temos a responsabilidade de estarmos prontos, temos a responsabilidade de desenvolvermos. Queridos, se eu não estudar na minha casa, não tem jeito de eu chegar aqui, o Espírito Santo fazer algo e falar através da minha vida. Eu preciso me preparar. Eu preciso abrir a minha Bíblia em casa e ler, e ler, e ler 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, orar, pedindo ao Espírito Santo para que Ele me dê uma revelação, para que eu entenda melhor a palavra. Se eu não fizer isso, não existe milagre. O problema é que tem muitas pessoas que querem milagre, sentam no sofá de casa, ligam um canal na novela e estão esperando o milagre de Deus na vida delas. E deixa eu te dizer uma coisa: vai continuar esperando, nada vai acontecer na sua vida. Porém, se você se encontrar pronto, se você estiver preparado, se você: Deus, nada está acontecendo na minha vida ainda, mas eu estou me preparando, eu vou estar pronto. A hora que o Senhor disser o sim, eis-me aqui, pode me enviar, porque eu estou pronto. Cadê as suas habilidades? Cadê aquilo que Deus te chamou para fazer? Você não evolui, você não cresce, você não faz nada. Você acha que aqueles homens iriam sair do lugar onde eles estavam, viajar para buscar um homem medíocre? Para buscar alguém que não sabia guerrear? Para buscar alguém que estava lá sentado reclamando da vida? Que a vida foi dura com ele, agora vai fazer o quê? Eles saíram de onde eles estavam porque eles sabiam o tesouro que estava lá em Tobi. Eles sabiam o homem preparado, o homem valente que estava lá. Com certeza foi contra a vontade deles. Eles não queriam fazer isso, mas eles precisaram fazer isso. Eles sabiam que existia algo especial naquele lugar. E queridos, quando nós estamos prontos, quando nós estamos preparados, quando nós estamos treinados, Deus pode olhar para as nossas vidas. Em algum determinado momento Ele vai abrir uma porta, uma necessidade, um problema talvez vai acontecer, e Ele vai encontrar em você a solução, e Ele vai exaltar a sua vida. O mal de crente, eu vejo que muitas vezes é esse, porque nós cremos no sobrenatural, nós cremos no milagre de Deus, nós cremos na soberania de Deus e tudo isso, mas muitas vezes nós nos esquecemos que existe a nossa responsabilidade também. Nós nos esquecemos que existe uma parcela nossa. Certa vez eu vi um pregador que eu gosto muito, T.D. Jakes, falando sobre isso.
E ele fala: olha, eu já me assentei com vários presidentes da América, eu já tomei café com vários me chamam para aconselhamento, homens muito importantes, homens milionários, donos de empresa me convidam para tomar café para que eu possa dar uma palavra e bater um papo comigo. Ele falou assim: mas já existiu o tempo aonde no quintal da minha casa eu pregava para as árvores, eu abria a minha Bíblia e eu olhava aquelas árvores e eu imaginava que eram 500, 1000, 2000, 10.000 pessoas, e dia após dia eu abria a minha Bíblia e eu pregava para as árvores. Ele falou: eu aprendi a estar pronto. No momento onde Deus abriu uma porta, no momento onde Deus falou: agora chegou a hora que eu quero te usar, eu estava pronto, eu estou pronto. Se o Senhor me chamar para sentar com o presidente, eu sei me comportar e sentar com o presidente. Se o Senhor me chamar para sentar com o pobre, eu posso ir lá também sentar com o pobre, não tem problema algum. Ele fala assim: você só vai estar no lugar onde você é apto para estar. Você precisa se preparar. Existe o sobrenatural, existe o além de Deus, existe aquilo que Ele vem e te surpreende. Diz: uau, eu não imaginei que era tanto. Mas você precisa fazer a sua parte. No versículo 8 diz assim: vem pois conosco e combate contra os filhos de Amon, e seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Querido, você está entendendo o que está acontecendo aqui? Eles convidam este homem agora para ser o chefe. Eles falam: olha, agora tudo que você falar é ordem. Agora, a partir de hoje, se você descer com a gente, você vai se tornar a pessoa mais importante ali naquele lugar. A sua palavra é ordem. Queridos, de rejeitado, de aquele que as pessoas olhavam e tinham dó, talvez agora sendo honrado. E assim vai ser nas nossas vidas também. Deus vai enxugar as suas lágrimas. Deus viu as suas lágrimas. Deus viu o tempo difícil. Deus viu o tempo que você pegou a sua malinha, a sua mochilinha, virou as costas e começou a andar num deserto difícil, sozinho, num lugar seco. As pessoas não se importaram com você. Os melhores amigos talvez viraram as costas para você. Talvez o seu telefone parou de tocar. Talvez as pessoas não quiseram mais ir na sua casa por causa do momento que você estava vivendo. Talvez você passou um período difícil e você pensou: puxa, será que isso vai acabar? Mas deixa eu te dizer, Deus vai enxugar as suas lágrimas. Deus vai honrar a sua vida. Ele vai honrar a sua vida. Você pode ter ido chorando, mas você vai voltar sorrindo em nome de Jesus. Assim foi na vida de Jefté. Você acha que foi gostoso para ele? Você acha que foi confortável? A família é tudo que nós temos nessa vida, queridos. E a família dele rejeitou, falou assim: nós não queremos você, vai embora. A gente não se coloca no lugar, mas fotografa aí. Na casinha dele, ele entrando lá no quarto dele, abrindo o armarinho, puxando a gaveta debaixo da cama, ficava as cuequinhas dele guardadas ali. Pegou a cuequinha, meia dúzia de meia, pôs no saquinho, olhou, falou: bermuda, calça, que eu levo, não dá para levar tudo não, porque eu não vou conseguir carregar, a viagem é longe. Vou pegar umas coisinhas só, eu me viro com isso aqui. Faz a malinha dele, pega as coisas dele. Talvez com os olhos cheios de lágrimas, quando sai da casa do pai, vira para trás e olha e vê a casa. E pensa: puxa, eu não tive culpa disso. O erro não foi meu. Não fui eu que plantei isso, eu não fiz nada. Por que eu não podia ficar aqui com eles? Porque talvez em lágrimas pega as suas coisinhas e vai embora daquele lugar. E muitas vezes é assim nas nossas vidas. Algumas vezes em lágrimas pegamos os trapos. Algumas vezes em lágrimas pegamos aquilo que nos machucaram, nos ofenderam, viraram as costas para nós, nos desprezaram. A gente vai embora com o nosso coração triste, com o nosso coração partido, abatido, cansado. E agora, o que vai ser da minha vida? Qual será o meu futuro? Será que tem algo bom?
Mas passou um tempo. Passou um tempo, a Bíblia diz. Foram buscar ele. José estava no Egito, foi preso, abandonado, largado, mas passou um tempo. Da noite para o dia, o segundo homem mais importante do Egito. Porque Deus não falha. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Em meio às lágrimas, muitas vezes pensamos em desistir. Em meio às pressões da vida, aos abandonos, aos tempos difíceis, pensamos em desistir. Faça alguma coisa. Não chore a vida inteira. Não se tranque no seu quarto a vida inteira. Não fique reclamando a vida inteira. Deus, Ele continua sendo bom, mesmo com essa situação que você passou. Mesmo com esse choro, Ele está vendo tudinho. Não tem uma lágrima que cai dos seus olhos que Ele não vê. E Ele não sente por você. Mas lá na frente, você vai voltar. E vão ter que honrar a sua vida. Vão ter que honrar a sua vida. Saiu o filho da prostituta, voltou o homem mais importante. Coloquei aqui: o mundo e as pessoas têm que reconhecer que com o homem ou mulher de Deus não se brinca. O Senhor será testemunha entre nós. Olha, aqueles homens, eles reconhecem o favor de Deus sobre a vida de Jefté. Olha, o Senhor será testemunha. O Senhor pode acabar com as nossas vidas se nós não cumprirmos aquilo que nós falamos com você. Fica tranquilo, Deus é testemunha. Vai acontecer, pode ficar tranquilo. Não permita que os erros do passado definam quem você é e quem você será. Nós precisamos entender que muitas vezes os tempos de luta, os tempos de dificuldade, os tempos de lágrimas nas nossas vidas, na verdade apenas são tempos de preparo para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Na verdade, aquele garoto havia sido abandonado, talvez pelos pais e pelos irmãos, mas no reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus isso não interessa. Filho de quem que você é? Se você nasceu rico, se você nasceu pobre, tem estudo ou não tem? Se você nasceu numa casinha desse tamanho, se você nasceu numa mansão. No reino de Deus isso não existe. Jesus, ele até dá um exemplo mais ou menos assim, porque os discípulos chegam e falam para Jesus: sua mãe e seus irmãos estão ali fora. E Jesus vira e fala assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estava dizendo, no reino de Deus as coisas funcionam diferentes. Aquele que me serve, aquele que me segue, estes são meus irmãos, este é minha mãe, este é meu pai. O padrão no reino de Deus é diferente. No reino aqui dessa terra é outro. Está ferrado esse aí. Ixi, aquele lá não vai ser nada. É filho de não sei quem, filho de não sei quem. Mas Deus olha para você e diz assim: ele é meu filho. Ele é meu filho. Os outros dizem: é o filho da prostituta. Mas Deus olha lá de cima e diz: não. Eu comprei com o sangue precioso que foi derramado naquela cruz. Eu comprei, ele é meu. Eu paguei um alto e bom preço pela vida dele. Então o favor que eu quero derramar sobre a vida dele, eu vou derramar. A bênção que eu tenho preparada para a vida dele, eu vou fazer da forma que eu quiser fazer. As pessoas talvez possam olhar e dizer: não, mas Deus olha para você e diz assim: fique tranquilo. Não estou preocupado com o que os outros estão dizendo a seu respeito. Não estou preocupado se a torcida está dizendo que você vai dar certo, vai ser alguém na vida ou não. Enquanto ninguém enxergava em Jefté nada, Deus via um homem valente. E eu quero olhar para você nessa noite e dizer assim: você é homem que está aqui, você é homem
valente. Você, mulher que está nesse lugar nessa noite, eu quero olhar para você e dizer assim: mulher, você é mulher valente. Eu quero olhar para vocês, mulheres, e dizer assim: mulheres, vocês são preciosas para Deus. Vocês são as princesas do Pai. Te falaram que não, falaram que você era feia, acabaram com você, destruíram a sua autoimagem, falaram que... Mas aos olhos de Deus, Deus olha para você de forma diferente. Ele enxerga muito além do que nós humanos enxergamos. Nossa visão é tão limitada, a gente enxerga apenas a carcaça. Se a carcaça é bonitinha, é bonito e é bom. A carcaça está mais ou menos, está meio cansada, não é tão bom assim. Mas Deus vê lá dentro. Deus vê lá dentro. Deus olha o nosso coração. Ele enxerga as nossas vidas. Ele te vê lá no seu quarto. Ele te vê lá quando você está quietinho. Ele vê a intenção do seu coração. Ele conhece a intenção do seu coração. As pessoas não conhecem, mas Deus conhece a intenção do seu coração. Eu ontem, só para finalizar, ontem eu fui pregar na cidade de Rio Claro. A cidade de Rio Claro é a cidade onde meu pai nasceu. Silas foi comigo, Mateus foi comigo. E eu fiquei emocionado de pregar lá. Porque eu preguei na igreja onde o meu pai frequentava quando era criança. Na verdade, o primo do meu pai levava o meu pai, porque a família do meu pai não era cristã, nem o pai, nem a mãe. Então o primo passava na casa do meu pai e pegava o meu pai criança e levava ele para a igrejinha. E eu digo isso para vocês porque muitas vezes na minha vida o diabo falou assim para mim: você é um Jefté, você não é nada. Não é porque o seu pai é pastor, porque o seu pai prega, que você vai pregar também. Você não consegue. Isso não é para você. Mas Deus, eu sentia que Deus tinha me chamado. E ontem eu subi no púlpito daquela igreja, eu preguei. Foi uma ceia regional de toda aquela região. Pastores e líderes da igreja quadrangular. E 500, sei lá quantos líderes e pastores estavam sentados. E na primeira fileira tinha um pastor que tinha sido pastor do meu pai. E na primeira fileira estava sentado o primo do meu pai, que levava o meu pai quando era criancinha para a igreja, onde meu pai se converteu. E lá estava eu em cima do púlpito pregando para todos eles. Jefté, você pode ir chorando, mas você vai voltar sorrindo. Aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida, Ele vai fazer. As pessoas te disseram que não. O mundo te disse que não. O diabo berrou no seu ouvido dizendo: não, não vai fazer. Eu sou prova viva de que Deus pode fazer o impossível. Eu sou prova viva de que um menino tímido pode abrir a boca e pregar para líderes e pastores e Deus usar a vida dele. Se Deus pode fazer isso comigo, Ele pode fazer isso com você também. Em nome de Jesus, feche seus olhos.